gente. Bom, o assunto de hoje é sobre princípios tributários e o de hoje é o princípio da anterioridade. Pelo princípio da anterioridade, um tributo ele passaria a ser cobrado no exercício financeiro seguinte ao da sua publicação, porque é assim, todo tributo ele apenas pode ser cobrado decorrente de uma lei. Se eu tenho uma lei, eu posso cobrar um tributo. A ideia, pelo princípio da anterioridade, é que um tributo ele nunca seria aplicado no mesmo exercício financeiro. Exercício financeiro é aquele período em que é aprovado os custos, as despesas, todo o orçamento mesmo para que seja cobrado aquele tributo. Considera-se que o exercício financeiro ele vai de 1 de janeiro até o dia 31 de dezembro de determinado ano. Então, a ideia, pelo princípio da anterioridade, é que um tributo que foi determinado por lei, publicado no ano de 2016, ele passaria a se valer no primeiro dia do exercício financeiro seguinte, então no primeiro dia de janeiro de 2017. Só que a ideia é que esse princípio ele acaba pegando muitos contribuintes de surpresa. Por isso que o artigo 150 da Constituição, inciso 3º, a linha B e C, ele traz essa ideia de que seria aplicado um tributo no exercício financeiro seguinte e, além disso, na linha C, ele traz o princípio da nonagesimal. Pelo princípio da nonagesimal, se espera o prazo de pelo menos 90 dias da publicação da lei para que possa começar a ser aplicado eventual tributo. O princípio da nonagesimal, ele procura fazer com que os contribuintes não sejam pegos de surpresa. Então, o mínimo que se espera é que, com a data publicada da lei, se espera pelo menos 90 dias para poder começar a valer aquele tributo. Um dos questionamentos assim maiores é em relação ao imposto de renda de pessoa física. Como que funciona? Então, por exemplo, em Alodi do ano, que é o ano do exercício financeiro, está sendo aplicada uma lei. Uma outra lei que vem a instituir, ou no caso já existe, majorar a alíquota a ser declarada do imposto de renda, se passaria a vigorar ou não naquele ano que o indivíduo tem que fazer a sua declaração. A ideia é a seguinte: depois de muitos conceitos, até mesmo do STF, com a súmula 584, a ideia é que, para o imposto de renda, eu preciso do ano calendário e o ano base. O ano calendário é aquele em que o indivíduo ele vai declarar o seu imposto de renda, é o ano que ele precisa declarar. E o ano base é aquele que antecede, ou seja, aquele que forma o fato gerador. O fato gerador é aquilo que dá ensejo a uma alíquota, que dá ensejo à cobrança de um eventual tributo. Então, a ideia é a seguinte: no ano de 2016, o indivíduo ele auferiu renda, ele auferiu patrimônio, então ele precisa declarar no ano de 2017. O ano de 2016, ele é o ano base, é o ano em que o fato gerador está ocorrendo. No ano de 2017, em que ele vai realizar a declaração, aí sim seria o ano calendário, o ano que se realiza a declaração. A gente tem sempre que lembrar que a ideia dos tributos é o seguinte: uma lei que vise diminuir, reduzir uma alíquota de um tributo, ela tem aplicação imediata. Por outro lado, se for uma lei que visa instituir ou majorar a alíquota de um tributo, que é o que o artigo 150 fala, que é o que nós estamos estudando em relação ao princípio da anterioridade e juntamente o princípio da nonagesimal, a ideia é que, pelo princípio da anterioridade, não tem aplicação imediata, tem que ser no exercício financeiro seguinte. Então, como eu disse, pelo princípio da anterioridade, uma lei, ela é publicada hoje, por exemplo, tem que se valer no exercício financeiro seguinte. Por quê? Ou ela instituiu um tributo, ou ela majorou esse tributo. Então, se passa a valer no exercício financeiro seguinte. Pelo princípio da nonagesimal, procura-se evitar qualquer surpresa que exista. Então, espera-se o prazo de pelo menos 90 dias para começar a cobrar um tributo. Procura-se evitar qualquer tipo de surpresa que o contribuinte venha a ter. A ideia do imposto de renda é uma questão muito complicada. Pelo ano base e pelo ano calendário, o indivíduo vai declarar um imposto. Pela súmula 584 do STF, consideraria que seria aplicada no mesmo ano uma nova lei que venha a ser publicada. No entanto, essa lei ela acaba vedando o princípio
da segurança jurídica, o próprio princípio da anterioridade, porque o imposto de renda, ele também tem aquele problema da antecipação. Então, o imposto de renda, o indivíduo vem pagando, vem antecipando os seus valores. Se for aprovada uma lei que venha a dar uma alíquota maior do que ele estava acostumado, ele não tem valores, ele não tem recursos para suportar esse novo tributo. Então, a problemática maior é em relação a um novo tributo que venha a majorar, por conta dessa antecipação. Por isso que a súmula 584 do STF, que procurou demonstrar que poderia sim ser aplicada no mesmo exercício financeiro, ela é inconstitucional. Ela vai contra a segurança jurídica, ela vai contra o princípio da anterioridade, até mesmo o princípio da legalidade, né? O mínimo que se espera é que se não pegue o contribuinte de surpresa, se espere no mínimo 90 dias. Por isso que o princípio da anterioridade ele tem que ser visto em conjunto com o princípio da 90º. Você nunca pode cobrar um tributo de um dia para o outro, pegando os contribuintes de surpresa. E o questionamento em relação ao imposto de renda é justamente esse. Nunca pegar o contribuinte que vai declarar o seu imposto de maneira assim, totalmente absurda e de um dia para o outro. A ideia é que se espere um período de pelo menos 90 dias. A súmula 584 do STF, que procurou trazer essa ideia de que se aplica ao ano financeiro, em que o indivíduo tem que declarar uma nova lei que venha instituir ou majorar, ela é inconstitucional. Ela vai contra princípios da segurança jurídica, o próprio princípio da anterioridade, porque pega o contribuinte de surpresa e, no caso de antecipações, o indivíduo não tem mais dinheiro, porque ele já veio declarando o seu imposto, chegou no período que ele não tem mais recursos e não tem mais dinheiro. Mas, em resumo, o princípio da anterioridade tem que andar conjunto com o princípio da 90º, visando nunca pegar o contribuinte de surpresa. Inclusive, o próprio CTN, ele tem uma determinação no seu próprio artigo 104, que fala que o imposto, né, na verdade, ele nunca poderá ser cobrado do nada. Sempre tem que ter uma lei que preveja isso, e esperando um prazo mínimo para não pegar o contribuinte de surpresa. Mas fazendo aí uma extensão, o artigo 104 do CTN também é aplicado, muito embora ele fale apenas em impostos, também é aplicado em todo e qualquer tributo, porque a Constituição Federal ela sobressai, né? Então, a Constituição Federal, no artigo 150, ela falou que não pode pegar os contribuintes de surpresa. Então, de fato, não poderá pegar eles de surpresa. Bom, gente, espero que tenham gostado e qualquer dúvida, mande mensagem, deixem no direct do meu Instagram e muito obrigada.